Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão no canal Leitura Múltipla por Lorena Rodrigues e hoje vou falar de um tema muito importante, muito pertinente, que é o tema da consciência negra. E nisso tudo, semana que vem, a gente sabe que é a semana no Brasil agora, que foi instituída dia 20 de novembro como dia de feriado nacional da consciência negra. Isso nunca aconteceu no país e a partir desse ano foi contabilizado como o Dia da Consciência Negra. Em 1971 foi concedido que seria o Dia da Consciência Negra em 20 de novembro. Só que apenas foi formalizado em 2001 que esse dia seria de fato o dia no Brasil da consciência negra. Porém, não era feriado, só apenas ano passado que foi instituído ali pelo atual presidente Lula, Inácio Lula da Silva, como feriado nacional. E aí, Lorena, o que a gente vai falar sobre a consciência negra? A gente vem falando sobre é semana que vem, quarta-feira que vem, né, Caio? Só que nas escolas a gente quer uma educação antirracista. Uma educação antirracista, ela só começa, eu acredito, agora essa aqui é a minha visão, tá? Eu acredito que uma educação antirracista, ela começa quando a criança é bem pequena. Quando a gente pode mostrar para essa criança bem pequena que ela tem na sociedade, principalmente uma criança que é branca, pessoas diferentes dela. E a criança negra, entender que ela faz parte dessa sociedade, que também tem vários tipos de pessoas, mas que ela é um indivíduo que não é marginalizado ou discriminado nessa sociedade, mas sim que ela faz parte da construção dessa sociedade. E eu acredito que o Zumbi do Palmares, que também é o dia dele, o dia da consciência negra, está nesse dia do Zumbi do Palmares, que tanto lutou por essa questão da consciência negra lá atrás, bem lá atrás, na época da escravidão. Ele refugiava no Zumbi dos Palmares, nesse quilombo, pessoas que fugiam, escravos na realidade, que era escravidade, fugiam para lá e ele lutava para impedir que essas pessoas novamente fossem escravizadas. Então, é uma luta, vamos dizer assim, um berro, um grito de vitória nesse dia 20, que é o Dia da Consciência Negra. Porém, hoje eu vou trazer 6 livros infantis para a educação antirracial. Seria livros infantis, histórias infantis que podem ser lidas na escola para trazer essa consciência desde criança, o que é uma consciência voltada para a consciência negra, que é uma educação antirracista. Tem uma professora, o nome da professora Eliane Debus, essa professora Eliane Debus, da Universidade Federal de Santa Catarina, ela até falou de que cor é a cor da literatura brasileira, sabe? Mais ou menos isso. A cor da literatura brasileira é qual? E qual é a cor da literatura brasileira que as crianças estão vendo nas escolas? Então a gente tem que ter isso em mente. E no momento que a gente consegue representar esses personagens de livros, de histórias, como personagens também negros, a gente começa a dar essa cor que as crianças não viam antes, os bonecos, enfim, os heróis que elas não viam antes. E aí sim a gente começa a ver esse papel da formação da escola nessa consciência, essa consciência negra, porque a gente começa a ver que a sociedade no Brasil, que a sociedade brasileira, ela é formada de pessoas negras, afrodescendentes, e que a gente precisa que essas pessoas estejam no meio aí das conversas, dos locais importantes também. E que a sociedade brasileira é uma sociedade múltipla, nessa questão de cor, sabe, variedade, vamos dizer assim. E aí, o primeiro livro que eu vou indicar para vocês é o livro Amora. Esse livro Amora, ele foi o livro foi o primeiro livro feito pelo Emicida, um cantor. Ele foi meio que de uma conversa do Emicida com a sua filha. Gente, antemão, quero falar que eu não li nenhum desses livros. Eu não sou mãe, não tenho nenhuma criança, então, assim, para eu poder passar essa mensagem com os livros para ela, não tenho sobrinhos pequenos, em estágio que possa entender o que eu estou lendo ali, vai fazendo sentido. Então, no momento, eu não pude ainda passar essa educação antirracista para alguém, para alguma criança.
Mas aí vocês que podem passar, eu vou dar esses 6 livros, as 6 dicas para passar essa educação de racismo. Aqui, esse primeiro livro, Amora, do Emicida, ele é um livro que vai mostrar a conversa do Emicida com a sua filha debaixo de um pé de amora. Por isso o livro se chama Amora. Lá eles vão conversando aí, uma conversa suave, voltada para a idade dela. O que seria, sabe, esses assuntos que são complexos, mas voltados para uma criança. Assuntos sobre racismo, sobre diversidade de cor, sobre diversidade racial e representatividade negra. Segunda dica que eu quero dar para vocês é o livro dos Dengos na Moringa de Voinha. Esse livro, Os Dengos da Moringa de Voinha, que nome complicado, né? Moringa. Quem fala muito Moringa é minha mãe, que ela nasceu na Bahia, por mais que ela praticamente viu a vida dela de criança e adulta aqui no Espírito Santo. Eu sou capixaba, moro no Espírito Santo. E esse livro, ele é um livro fofinho, que é um retrato familiar, que mostra ali a moringa, que é um tipo de local de colocar água. Seria tipo uma garrafa de água, mas feita de barro. E ali eles colocam a água, os líquidos deles, nessa garrafa feita de barro, chamada moringa, e geralmente nos quilombos, em locais geralmente afrodescendentes. Então, assim, o Dengo da Moringa da Voinha é um livrinho que vai mostrar muito dessa percepção, né, do cotidiano dessa família afrodescendente nesse local, e também vai mostrar esse meio familiar, como essa construção familiar, essa família que vive nesse espaço e que vive mantendo as suas raízes, vamos dizer assim. Então eu acho que isso vale muito a pena mostrar parte desse meio familiar e mostrar como é importante para a criança também se reconhecer nesse meio e reconhecer seus antepassados com esse livro. Terceira dica que eu vou dar para vocês de um livro é SUV, acho que é SUV que se fala. É um livro, SUV, de Lupita Nyong'o. Esse livro vai falar, também vou deixar aqui para vocês, esse livro vai falar de uma menina onde ela começa a observar o céu, a mãe dela sempre fala para ela observar o céu, e ela fala para ela observar e ver a beleza do céu, até que ela vê uma estrela cadente que se adentra no quarto dela. E aí ela começa, essa estrela cadente conta para ela qual é a diferença do dia e da noite, essas duas irmãs, as irmãs do dia e a irmã da noite. E ela começa essa narrativa de coragem, na realidade, pela valorização da pessoa que ela é. E essa estrelinha começa a passar essas coisas para ela, para essa menina surda. Então isso é muito interessante porque a gente vai mostrar para a nossa criança, que é uma criança talvez branca, que vai começar a enxergar um negro, uma criança negra diferente, um outro aspecto, também parte da história, do cotidiano, vamos dizer assim, porque tem ninguém falando sobre ele, e essa criança negra também vai começar a enxergar nessa história, nesse livro que mostra tanta coragem e encarando vários tipos de coisas diferenciadas que antes ela não reconhecia, que a mãe dela reconhecia, falar para reconhecer, ela não reconhecia, e ela começou a reconhecer depois dessa visita, dessa queda da estrela cadente no seu quarto. Quarta dica que eu vou dar para vocês, o Qual Penteado Eu Vou. Esse livro é um livro muito interessante, sabe? Vou dizer assim para vocês, porque esse livro é um livro que mais ou menos vai falar a vovó, bisavó na realidade, vai fazer 100 anos, e as crianças querem ali mostrar para a bisavó que elas estão muito atentas a ela, que elas são muito felizes com esse centenário da bisavó, e daí em diante eles vão fazer uma competição de penteados, cada um vai fazer um tipo de penteado valorizando seus cachos, seus crespos, e aí eles vão mostrar penteados diversificados para a vovó ver no seu centenário de 100 anos. E aí, mais uma vez, vai falar das relações familiares, do jeito que a família tem que ser, como a família tem que ser, de valorizar os nossos antepassados, porque vai mostrar as crianças pequenas valorizando a bisavó, e valorizar também quem eu sou. Comecei a se enxergar quem eu sou, valorizar o cabelo, valorizar meu penteado, que eu posso fazer com o meu cabelo, e não ter medo de usar o meu cabelo do jeito que ele é. Isso é uma coisa assim, super importante. Quinta dica para vocês é uma coisa ainda mais importante, vou dizer para vocês, porque é o Pequeno Príncipe Negro, preto. Pequeno Príncipe Preto, na realidade.
Esse Pequeno Príncipe Preto, ele vai trazer o menino negro como o protagonista da história e ele é um príncipe. Então, assim, a gente vai ver nesse livro, a criança vai ver nesse livro que também existem príncipes negros, pretos, que é a palavra mais correta hoje em dia, que a gente está usando, não negros, mas sim pretos. É um Pequeno Príncipe Preto, ele vai mostrar a importância de se ter em posições que antes eram apenas posições de pessoas europeias, vamos dizer assim, essas posições passam a ser também de pessoas que não são só europeias, que não são da África, de outras regiões do mundo, principalmente de cor, pessoas negras, pessoas pretas. Então, esse Pequeno Príncipe Preto vai mostrar que pessoas pretas também podem ser príncipes e princesas. E sexto e último livro, mas não menos importante, a gente vai falar do Amor de Cabelo. Esse Amor de Cabelo é um livro que vai tratar, que era o cabelo mágico. Essa menina principal, ela tem um cabelo mágico. Tudo que ela coloca no seu cabelo, ele se transforma, ele parece uma coroa. Para ela, quando ela sai, ele é uma coroa. E onde ela faz o penteado, ele se destaca, sabe? Só que a sua mãe está vindo do hospital para casa, ela pede seu pai para fazer esse penteado nela. Quando ela pede seu pai para fazer esse penteado, o seu pai fica temeroso, porque ele não sabe, como a mãe, fazer um penteado nela. Mas ela quer que o pai faça esse penteado nela para ela receber a mãe de um modo mágico, de um modo diferenciado. E aí sim vai mostrar também a relação familiar, pai com a pai e filha, e mostrar essa credibilidade que a menina tem no seu cabelo. Ela vai ensinar o pai a fazer tipos de penteados diferentes, né? E uma coisa que é valorização do cabelo, também, novamente, cabelo afro, o cabelo cacheado e crespo. É isso. É mais ou menos isso que eu queria passar hoje para vocês, nesse vídeo. Falar que a educação antirracista é importante, que ela começa desde pequenininha, a gente não tem que ter medo de começar essa educação antirracista. Imagina num país tão grande, esse mês de novembro é um mês da consciência negra, então, assim, vale muito a gente. Eu acredito que nas escolas estão sendo passado isso. A criança que nasceu hoje, ela pode ter esse acesso mais facilitado, que anteriormente não era um feriado, não era um dia que se era para todos saberem, vamos dizer assim, porque esses zumbis dos palmares isso já aconteceu há muito tempo, já era para se ter feriado, ou era para se ter marcado o Dia da Consciência Negra como um feriado há muito tempo. Mas como a gente está podendo aproveitar, vamos dizer assim, esse dia para se conscientizar, vamos começar conscientizando nossas crianças, porque daí em diante vai ser mais fácil de construir uma sociedade sem racismo, antirracial. E a educação vai ser diferenciada. Eu desde já eu agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigada, viu, gente, pela força, pelo apoio. Se inscrevam no canal, por favor. Curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Uma ótima semana. Quem tiver filhos, quem tiver sobrinhos, quem for professora, pedagoga, enfim, está podendo pegar esses livros, as dicas que eu passei, esses 6 livros que tratam esses assuntos aí para a consciência negra, para uma educação antirracista, vai ser muito bom você poderem tratar isso na escola de vocês, tá bom? E já agradeço, muito obrigada, se inscrevam no canal. Beijo, beijo, tchau, tchau.